Olá, boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto na quarta-feira. Nesses outros dias nós estaremos todos reunidos na igreja, né? Mas hoje, cada um nos seus lares, vamos orar e meditar na palavra de Deus. Vamos iniciar orando. Vou pedir a Clenilson que esteja orando. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor acrescentou às nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, pelo teu amor revelado a nós na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, Pai, neste momento eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe cada irmão da Igreja Batista em Jardim São Francisco, que neste momento, Senhor, o Senhor esteja presente na vida deles, livrando, guardando, protegendo, abençoando, Pai. E abençoa, Senhor, o nosso culto, abençoa a palavra que vai ser lida, que possa encontrar guarida em nossos corações, que possamos compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Esta é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus cantando o hino de número 6, do cantor cristão. A nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, ser meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor, o Trino Deus. Eternamente ali, em canto abrasador, Trindade santa a ti, louvor nos céus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Vou ler no versículo 21 ao 26, e depois os versículos 33 e 34. Diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido a não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus,
por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá tudo como de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Amém? Amém. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Esse texto ele narra a viagem do apóstolo Paulo sendo preso, com mais outros presos, e eles estão indo de Creta para Roma, né, na Itália, e então no caminho, logo em seguida, que eles iniciam a viagem, começa uma tempestade, né, e o barco então começa a ficar à deriva. E Paulo então no início ele alerta, né, aos comandantes que não deveriam fazer aquela viagem, mas eles não atendem a Paulo, não escutam, e aí continua a viagem, aí começa então toda essa turbulência, e eles se enfrentam nesse período uma grande tempestade, e ficam à deriva. E é interessante que aqui diz que eles ficaram 14 dias. Hoje se fala tanto de quarentena, e essa quarentena, né, vem de 40, mas a maioria dos que está sendo estabelecidos são 14 dias. E aí, o que eu quero compartilhar com vocês desse texto? É que esse texto nos mostra que Paulo, ali com todo aquele grupo, né, indo essa viagem, quando ele se depara com essa tempestade, com essa aflição, né, com essa turbulência ali, o que Paulo faz? Paulo tem a estar seguro com a fé em Deus, o Deus Todo-Poderoso. E é diante desse Deus que Paulo ora, e esse Deus então ele revela a Paulo que ele estivesse tranquilo, que ali ele ia comandar e que ele desse ânimo para aquele povo. Ou seja, Paulo então agora começa a tomar o comando daquela situação, está à frente e ele dá ânimo àquelas pessoas. E aí, Paulo vai, a partir daquele momento, vai orientando eles e eles vão prosseguindo. E nisso eles ficam ainda 14 dias. E aí chega lá, Paulo diz que Deus avisou para eles, através do anjo, né, que eles iriam sobreviver, todos eles. E então eles chegam lá no final, né? O barco afunda e Paulo diz que dali só ia se perder um navio. Todos eles iam chegar lá sã e salvo. E assim aconteceu no final. Então o que eu quero tirar de lição aqui desse texto? Que no barco da vida, né, nessa viagem, a vida que nós vivemos aqui, muitas turbulências, muitas aflições, muitas dificuldades nós encontramos. E hoje nós estamos vivendo no mundo uma grande tempestade, uma grande luta, tempos de crise. Crise que os governantes, né, não conseguem resolver. Crises que as pessoas estão apavoradas, estão em pânico. E aqui nós vemos que aquele povo, eram 274, se não me falha a memória, de pessoas que estavam naquele navio. E eles ficaram apavorados. Mas aí tinha... O que acontece em meio a todo esse pavor, todo esse pânico? É a fé em Deus. E através dessa fé que Paulo tem em Deus, Deus começa a falar para aquelas pessoas, diz, não, fiquem todos tranquilos, né? E aí, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que em tempos, em meio a tempestades, a crises, né, a situações difíceis que nós passamos aqui nessa terra, como igreja, como cristãos, e que estamos navegando, né, esse período aqui, nesse navio da vida, nesse barco da vida, nós vimos que precisa, então, levantar uma voz de ânimo. A igreja hoje precisa ser esse Paulo desse dia. A igreja se levantar com a sua fé em Deus e dizer, tenham calma, tenham ânimos, porque Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no comando. E aí, o grande líder, eu aprendi isso há muito tempo, que o grande líder é aquele que quando todos estão apavorados, todos estão em pânico, o líder se levanta e fala, não, vamos crer, vamos confiar, vamos ter bom ânimo e vamos prosseguir. Então a primeira lição é essa, em tempo de crise, nessa tempestade que estamos vivendo, vamos ter bom ânimo, confiar no Deus que está no controle desse navio da vida, desse barco da vida. Segundo é que no barco da vida, né, na nossa caminhada, na nossa jornada,
podemos enfrentar muitas crises, né? Mas quando nós temos Deus no comando, quando Deus está no comando, quando a nossa vida está sendo comandada por Deus, nós venceremos, vamos ultrapassar toda a crise, toda a tempestade, como foi no caso daqueles homens ali, do apóstolo Paulo, e aí nós vamos vencer, vamos passar e vencer tudo isso, toda essa crise, todo esse temporal, né? Com sucesso, sendo destruído apenas o barco, ou seja, alguém pode dizer, mas pastor, tem pessoas morrendo, como que essas pessoas vão ter sucesso? Se está com Deus no comando, se Deus é quem dirige a sua vida, se eles estão com fé em Deus, todos aqueles que têm fé em Deus, que confiam em Jesus Cristo, que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mesmo nesse barco, mesmo nessa crise, ainda que ele morra, como tem muitos morrendo, mas se Deus está no comando da vida deles, ele vencerá e não sofrerá nenhum dano, né? Porque só se perderá o quê? O material, o barco, né? Ali Paulo diz, fiquem tranquilos, não vai se perder um só fio de cabelo, somente o navio vai se perder. E aí foi o que aconteceu. Então hoje também nós temos que ter esse ânimo e essa fé em Deus. Quando nós estamos com Deus no comando, vamos vencer toda e qualquer crise, vamos vencer o coronavírus, vamos vencer essa enfermidade, ainda que morrendo, aqueles que morrem, mas se estão com Cristo no comando, eles vencerão, vai se perder apenas o material, apenas o corpo físico, a alma deles, o espírito deles estão salvos. Então essa é a segunda lição, do barco da vida, nas tempestades, quando nós temos Deus no comando, nós venceremos, sairemos vitoriosos sem nenhum dano. Conclusão, vamos colocar a nossa fé em Deus. Vamos colocar Deus no comando da nossa vida. Se você que está me ouvindo, né, nesse momento, se você ainda não tem essa confiança, você está em pânico, está apavorado, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Deus e coloque Deus no comando da sua vida. Deixe que Ele venha ditar as regras da sua vida. E confie nele. Passe firme. Tenha bom ânimo. Erga a cabeça. E saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós confiamos em Deus, temos a nossa vida nas mãos de Deus, nós vamos vencer. Vamos vencer essa crise, vamos vencer essa enfermidade. Muitos, mesmo morrendo, mas se estão com a fé em Cristo, vencerá e terá vitória sem perder nenhum dano. Apenas o material, apenas o corpo será danificado, será perdido. Mas o espírito, a alma, estará com Deus para sempre. Então que nós, meus irmãos e amigos, né, tenha fé em Deus, confie em Deus, tenha bom ânimo, assim como Paulo falou para aquele povo. E eles todos foram salvos, né, fisicamente. E hoje, o despertamento é que a igreja hoje, é o tempo da igreja se levantar, é aquele que vai dizer, aquele Paulo que vai dizer às pessoas que estão apavoradas, estão em pânico. Confie em Deus, tenha fé em Deus, que todos sairemos vitoriosos, mesmo que percamos alguns danos materiais. No final, só vai se ter perda o material. Mas o espiritual, a nossa vida está segura em Cristo Jesus. Esta é a mensagem que eu quero transmitir para todos vocês. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça e que sejamos esse Paulo de hoje. Vamos anunciar às pessoas que estão apavoradas e em pânico. Confie em Deus e você vencerá, sairá vitorioso diante dessa situação, diante desse vírus. Nós venceremos o vírus com a fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, agora eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, Pai, todas as pessoas, todos aqueles que estão ouvindo nesse momento, que possa confiar no Senhor. Se porventura tem alguém que não tem ainda fé em Cristo Jesus e certeza de salvação, que possa colocar essa sua fé. E assim, ó Deus, sabendo que seremos vitoriosos diante dessa pandemia. Sabemos que muitas lutas ainda virão, muitas enfermidades ainda virão, porque é anúncio do fim, da vinda de Jesus. Mas que todos, seja o tempo de colocar a fé em Cristo Jesus. Sejamos o atalaia para anunciar às pessoas que estão apavoradas, para terem bom ânimo, colocar Deus no comando das suas vidas, para que assim todos possam passar bem, todos possam chegar do outro lado da vida, sendo vitoriosos nas mãos de Cristo Jesus, vencendo, sem ter nenhuma perda, apenas as coisas materiais. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Dirija a vida daqueles que estão à frente, ali os profissionais da saúde, que o Senhor esteja guardando, protegendo, dando livramento. Abençoa aqueles que têm perdido pessoas, ó Pai, consola e conforta. E aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curar, e que em nome de Jesus, Senhor, eles possam se voltar para o Senhor, que seja tempo de avivamento, tempo das pessoas se voltar para o Senhor, e assim colocar o Senhor no comando das suas vidas. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Quero agradecer a todos e desejar uma boa noite para todos, uma semana também, um restante de semana. E a igreja, né, no Jardim São Francisco, também os irmãos ali da congregação do Jardim Elizabeth, que hoje é quarta-feira. Quero agradecer a todos aqueles que já externaram, né, os parabéns, a alegria, né, de hoje ser um dia também que eu estou fazendo aniversário, né? 1º de abril, mas é verdade, viu? Eu existo, tá bom? Então que Deus a todos abençoe e que tenham todos uma semana bem feliz, vitoriosa. Sejam vitoriosos com a fé em Cristo Jesus e com Deus no comando das vossas vidas. Amém? Amém. Amém.